Salve pessoal, tudo bem? Então hoje vamos ter a nossa quarta aula da disciplina de conceito e implantação de DevOps, onde nós vamos trabalhar um pouquinho com mais, né, com comandos em terminais Linux. Na aula passada, na aula 3, a gente viu alguns comandos básicos, né, para criação de arquivo, criação de diretório, remoção, movimentação de arquivos, diretórios. Falamos um pouquinho só, né, sobre o superusuário, sobre root, instalação de pacotes, então uma série de coisas aí, né, que geralmente isso aí é tema de mini cursos ou às vezes até de uma disciplina inteira, mas a gente viu basicamente um resuminho, né, para a gente começar a trabalhar com Linux. E aí a ideia hoje até nem é continuar nos comandos e falar, mas sim a gente falar de editor, tá? Porque vocês vão ver aí que conforme a gente vai usando algumas ferramentas aí, por exemplo, Docker, Git, por aí vai, algumas outras também, tá? A gente vai precisar trabalhar com arquivos de configuração, vai precisar criar um arquivo de configuração, editar arquivos existentes, esse tipo de coisa das ferramentas. E aí a gente vai precisar usar um editor de texto, tá? E aí eu mostrei para vocês só como criar um arquivo com jogando um echo para dentro de direcionando a saída para um arquivo, né? Mas a gente vai precisar de um editor de texto um pouquinho mais completo para fazer a edição dos arquivos de configuração. E aí existem vários editores, tá? Para fazer isso. E um dos mais famosos aí é o Vim, tá? Então o Linux, o Vim ele é baseado no VI, tá? Que é um editor bem famoso aí. O Vim é é o VI Improved, né? É um VI um pouquinho melhor, com mais recursos aí. Então ele é um editor configurável, tem uma série de configurações que a gente pode fazer para reconhecer sintaxe de determinadas linguagens, configuração de indentação, de alias para personalizar teclas e ações, tá? Então é um editor assim bem personalizável, assim. Ele é muitas vezes chamado de editor para programadores, tá? Porque considerar ele como uma ideia eu já acho um pouquinho exagero, mas ele é um editor assim bem completo e que a gente pode usar tranquilamente, por exemplo, para fazer o que a gente vai precisar fazer na disciplina aí com os arquivos de configuração, tá? Então, o que o Vim é, tá, pessoal? Ele é um editor de texto, mas ele não é um editor que projetado para a maioria dos usuários. Então, como o meme mostra ali, o Vim ele é anti-mouse, tá? Ele é um editor que ele não tem interface gráfica, ele roda direto no terminal. Então a gente vai conseguir fazer. Ele já vem pré-instalado com o Ubuntu e a gente consegue fazer todas as operações e editar texto tranquilamente com ele ali, tá? E ele é um editor de texto, mas ele não é um processador de texto. Então, por exemplo, o WYSI, ou seja, os editores WarioC, WarioGet, que são os editores do tipo Word, ou seja, tu vai editando o texto e tu vai vendo como que o texto vai ficar formatado no final. Isso o Vim não é, tá? Ele é um editor de texto puro, vocês vão ver um texto puro, é como se fosse um bloco de notas, né? Salvo as diferenças aí, mas ele é um editor de texto puro que tu não vai, ele não vai ficar trabalhando com questões de formatação de texto e nem é o nosso foco na disciplina, né? Nosso foco na disciplina é trabalhar com editar arquivos de configuração, modificar arquivos, criar novos arquivos de configuração e usar essas configurações nos softwares que a gente vai precisar aí para montar nossa infraestrutura, para disponibilizar os nossos serviços e por aí vai, tá? Então ele, assim, ele vai conseguir nos atender perfeitamente aí para o que a gente precisa.
Então, pessoal, algumas diferenças, tá? O VI era um editor bem usado aí, mas ele mas ele carecia de algumas coisas a mais aí, que o Vim trouxe como uma série de melhorias aí por isso que ele é usado hoje. Não vou dizer que é o principal, mas é um dos principais editores aí, existem outros, tá? Então, os principais são a portabilidade de interfaces. Então, o VI ele foi pensado só para Linux e Unix, e aí o VI ele tem sido distribuído em outras distribuições, inclusive no Windows aí. Então ele pode ser usado por diversos sistemas, em diversos sistemas. Ele é 100% compatível com o VI, então editou um texto lá no VI, vai conseguir editar normalmente no Vim, tá? Sem problema. Tem uma série de personalizações que o VI não tinha, uma série de comandos extras que o VI não tinha. O VI era um editor assim bem mais limitado em matéria de recursos, tá? E aí o VI veio como uma melhoria para esse editor. Então, pessoal, o VI ele funciona em modos, tá? A gente já vai, eu vou abrir ele aqui no meio da apresentação aí e a gente vai trabalhando nele, fazendo as operações ali, tá? O que interessa para vocês agora? Interessa conhecer os modos, tá? Então o VI ele tem modos de funcionamento. Então, modo de inserção, modo de comandos, que é aquela coluna bem da esquerda ali. Modo linha de comando, modo visual, modo de busca e modo de reposição. Nós vamos ver todos aí nessa aula, porque são modos bem simples, tá? A gente vai ver as principais funcionalidades. Claro que se vocês quiserem ver um extra, tá? Vou deixar no Moodle disponível material para vocês, da mesma forma que os comandos básicos Linux lá, tá? Então, do mesmo jeito que a gente conseguia usar o man lá para ver o manual de um comando e saber mais opções sobre aquele comando, tem um help também no Vim aqui, e a gente pode usar ele para ver opções e ver explicações sobre determinados comandos. A gente vai até usar uma ferramenta de aprendizagem para vir, para ir fazendo os exercícios e aí aprender um pouquinho mais sobre o editor. Porque ele é bem diferente de um editor tradicional com interface gráfica lá no Windows, né? De um Word da vida ou de uma IDE, por exemplo. Tá? Então, os modos, pessoal. De inserção serve para a gente inserir um determinado texto no nosso arquivo lá que a gente está criando. Modo de comandos serve para a gente usar algum comando para manipular texto. Modo de linha de comandos vai servir para a gente colocar comandos de manipulação de arquivo. Modo visual vai servir para a gente selecionar visualmente o texto, ou seja, eu quero fazer uma seleção. Lembrem, é um editor só de teclado, então eu não tenho como ir com o mouse lá no meu terminal e ir arrastando e selecionando o meu texto. Eu tenho que usar o teclado, tá? Modo de busca, para a gente buscar texto ou padrão de texto, tá? A gente pode definir uma série de regras para buscar texto dentro do nosso arquivo. E modo de reposição, que serve para a gente inserir, mas sobrescrevendo o que tinha. Então, o de inserção ele vai colocando o texto que eu vou digitando, por exemplo, eu tenho uma palavra teste lá. Eu vou colocar meu cursor no meio dessa palavra e vou apertar I. Apertei I, estou no modo de inserção. Então, eu vou conseguindo colocar o texto no meio desse texto aí, mas não vai apagar o que eu já tinha lá. Se eu for para o modo de reposição, todo o texto que eu jogar ali vai sobrescrever o texto que já existia no meu arquivo, tá? É uma tabelinha básica. Se vocês quiserem, o que vocês podem fazer daqui um pouco é tirar um print dessa tela aqui, ou desse vídeo, ou tem também nos slides da disciplina, e deixar isso aberto em algum canto aí da área de trabalho de vocês, porque aí vocês conseguem abrir a máquina virtual lá com o nosso Ubuntu lá, e aí a gente consegue ir fazendo as operações e vocês conseguem consultar que letra ali, né, qual tecla entra em qual modo, tá? Então, I, ESC, dois pontos, V, barra, IR maiúsculo, tá? A maiúsculo e minúsculo tem diferença aí. Então, pessoal, para movimentar, tá?
Para movimentar, eu vou abrir aqui a máquina virtual, então ela está aqui, ó. Puxar aqui. Para movimentar, a gente vai usar aquelas teclas, mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Que é o básico do básico do básico, tá? Que é o seguinte, a gente precisa saber como criar um arquivo de texto usando o Vim e como editar esse arquivo de texto usando o Vim, tá? Então, para criar um arquivo novo, eu tô aqui na minha máquina virtual e aí eu tô no meu diretório home ali, então cd ativo ali, tô dentro do home, vou dar um ls para ver se tem alguma coisa dentro, no meu caso aí não tem nada, né? E aí eu vou criar um arquivo de texto novo, ou vou editar um arquivo existente, tá? Como que a gente faz para editar um arquivo de texto ou criar um arquivo de texto novo? Da mesma forma, tá? Vim, ele já vem pré-instalado no Ubuntu, e aí vocês vão digitar Vim e o nome do arquivo que vocês estão querendo editar ou criar. Se o arquivo não existe ainda, ele vai criar o arquivo. Se o arquivo já existe, ele vai editar o arquivo que já existe. Então, vamos, por exemplo, criar aqui um arquivo teste.txt. Então, vim, espaço, teste.txt, enter, e ele abriu o meu arquivo de texto, tá? Quando eu abro o arquivo de texto, pessoal, eu crio ele, tá? O que ele mostra para mim? Vou abrir de novo aqui a tabela. Ela vai estar aqui atrás, mas não tem problema. Eu vou começar no modo de comandos, tá? Então, se eu apertar qualquer tecla aqui, ele vai considerar como se fossem os atalhos do modo de comando. Se eu quero inserir um texto dentro desse arquivo de texto, ó, o cursor está piscando lá no começo. Ó. Se eu quero inserir um texto dentro do meu arquivo de texto, eu vou ter que ir para o modo de inserção, tá? Então, eu vou apertar I. Opa, tem que clicar nele, né? E aí, se vocês olharem ali no rodapé, ó, bem embaixo ali do meu terminal, ele aparece um insert. Por quê? Porque aí ele está me mostrando que é que eu tô no modo de inserção. Ó. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Vocês vão ver que é o que é o que era esperado aparecer no rodapé ali, ó. Então, eu tô no modo de inserção agora, e aí agora sim eu consigo criar o meu texto, tá? Por exemplo, disciplina, conceito e implantação. Opa, meu teclado não está configurado certo. De DevOps, Enter, professor Vinícius Maran, semestre 2022/1. Posso ir dando Enter e por aí vai, tá? Posso movimentar o meu cursor só apertando para cima, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Posso ir movimentando para cima, tá? Apertando as teclas para cima, para baixo e para o lado e aí editar conforme eu quero, tá? Por exemplo, com doutorado, tá? Consigo navegar nesse texto aqui no modo de inserção, tá? Outra forma de navegar com texto, mas que eu particularmente não acho muito fácil de fazer, é com as teclas K, H, L e J, tá? Então aqui tem uma figurinha de um teclado, ó. E entrando no modo de comando, que seria dar o ESC aqui, ó. Se eu der o ESC, olhem ali no rodapé, ó, não tem mais nada. Então eu estou no modo de comandos, tá? Então se eu vier agora com a tecla K, por exemplo, estou indo para cima, com a tecla J estou indo para baixo, com a tecla L estou indo para a direita e com a tecla H estou indo para a esquerda, tá? Aí depende muito. Por que essas teclas, pessoal? Porque as teclas de atalhos geralmente elas estão no outro lado do teclado.
que são AD, X, Y, que está perto, mas elas existem aqui para que o usuário, se quiser, ele consiga deixar as mãos próximas aqui, e aí usando essas teclas para navegar, e as outras teclas como tecla de atalho, tá? Particularmente não gosto, tá? Gosto de usar as teclas, as setas direcionais ali, e elas fazem o mesmo serviço e fazem a mesma coisa, e a gente está acostumado com elas. Então eu recomendo que vocês usem as teclas direcionais ali do teclado para ficar navegando nesse texto para lá e para cá, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou sair desse arquivo aqui, tá? Antes de falar um pouquinho do tutor ali. Então, por exemplo, vou apertar aí, tô no modo de inserção, lá no meu rodapé está escrito insert, tá? Coloco o texto que eu quero colocar, vou colocar mais um texto aqui, por exemplo, curso Sistemas para a Internet, tá? E vou editando esse arquivo como eu quiser. Quero sair desse arquivo, quero salvar o que eu fiz, tá? O que vocês vão precisar fazer? Vocês estão no modo de inserção, então tem um insert lá no rodapé. Vocês vão apertar um ESC aqui, ESC, e aí ele saiu do modo de inserção, foi para o modo de comando. Quando ele estiver no modo de comando, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai ter que entrar no modo de comando para operação de arquivo, que é o 2 pontos, tá? Então vocês vão apertar 2 pontos, e aí o 2 pontos vai aparecer lá embaixo, ó, no rodapé. Por que eu não posso simplesmente colocar o 2 pontos no modo de inserção? Porque ele não vai entender como um comando, ele vai entender como um texto que eu estou jogando lá dentro do meu arquivo. Então, dá um ESC, olha no rodapé, vê, olha, o meu rodapé não tem mais nada. Dá um 2 pontos é o modo de comando para operação com arquivo. Então, o que a gente quer fazer com o nosso arquivo? A gente quer escrever o nosso arquivo, quer salvar e quer sair, tá? Então, para escrever e sair, a gente vai colocar o comando W e Q. Então, W de write, a gente está escrevendo o arquivo, e Q de kit, está saindo do editor de texto, tá? Se eu fizer 2 pontos WQ, estou salvando o arquivo e estou saindo. Se eu quero sair sem salvar nada, eu editei um monte de coisa, fiz, acontecia ali, mas por algum motivo eu não quero salvar o que está ali. Eu só vou sair, tá? Então, só o quê? O que acontece? Quando a gente tenta só sair assim, o Vim ele vai nos alertar, ele vai dizer, olha, Vinícius, tu editou coisas aí, tu tá saindo e tu vai perder isso aí, tá? Então, ele vai perguntar se a gente quer fazer alguma operação ou não, mas vamos supor que eu editei ali, eu quero sair, eu tenho certeza que quero sair e perder tudo que eu fiz, tá? É só colocar um exclamação no final. Então, 2 pontos, que exclamação, tô dando um kit, tô saindo, e coloquei uma exclamação que é para forçar a saída, ou seja, eu vou sair e não quero saber o que vai acontecer aí, tá? Então, vamos apagar aqui, vou apagar e vou colocar um WQ para não perder aquele texto que eu coloquei ali. 2 pontos, WQ, Enter, e aí ele só vai me mostrar ali, olha, teste.txt é um arquivo novo, tem 5 linhas, porque ele conta a vazia lá que eu deixei no final, tem tantos caracteres e é isso aí, tá salvo. Lembram o comando para a gente ver o conteúdo de um arquivo na saída padrão? A gente viu na aula passada, que é o cat, né? Então, cat teste.txt, dei um tab para ele autocompletar, enter, e tá lá, ó. Nosso arquivo de texto ali saiu na saída padrão, tá? Vou dar um clear aqui, pessoal, só para limpar o terminal. Então, com isso, a gente consegue basicamente criar um arquivo e editar um arquivo, né? Vim, nome do arquivo, e para o modo de inserção, faço as operações que eu tenho que fazer, saio do modo de inserção dando ESC, 2 pontos, WQ,
ele vai salvar isso aí. Eu sei que agora parece uma sopa de letrinhas, mas a gente vai ter que, assim como usando qualquer ferramenta, a gente vai ter que treinar, tá? E para treinar, pessoal, tem um negócio bem legal que é chamado de Vim Tutor, tá? O que é o Vim Tutor? É um editor no próprio Vim, com alguns exercícios pequenos que ele vai dando dicas para te fazer, e tu abre o Vim e vai lá e executa determinada dica, tá? Então assim, ó, para usar o Vim Tutor, a gente vai precisar instalar o Vim GTK, que é um pacote, tá? Para instalar ele bem tranquilo, vocês só vão vir no terminal de vocês aqui, sudo apt install vim GTK, vai dar um enter, ele vai pedir a senha de vocês, e aí ele vai instalar. No meu, ele não pediu a confirmação do sim e não, porque eu já tinha o Vim GTK instalado, tá? Mas, no caso de vocês, ele vai dar aquela mensagenzinha, aquela mesma que apareceu quando a gente instalou o pacote lá na aula passada. Vocês só vão apertar S ou Yes, depende da linguagem que vocês colocaram. E aí ele vai instalar o pacote normal, tá? Se ele instalou tudo certinho, deu tudo certo, instalou, não deu erro, vocês vão conseguir usar ele basicamente escrevendo Vim Tutor e dando um Enter. Então, olha só, o Vim Tutor, o que ele faz? Ele vai lá e ele cria um arquivo temporário, e aí ele abre o editor, o Vim, para a gente ir lendo as instruções ali. Ele é separado em sessões, então o legal é que assim, sessão 1, uma sessão bem básica que só ensina a gente a entrar no editor e a sair do editor. Sessão 1.1 ensina a navegar. Por exemplo, ali, ó, eu estou apertando na seta para baixo aqui, ó. É um texto bem curto, né? Então é bem tranquilo de ir lendo. E aí, lição 1.1, mover o cursor. Então ele mostra ali as teclas, né? Que eu falei para vocês. E aí já dá um exercício, um mini exercício ali, que é move o cursor para a tela até que você se sinta confortável usando as teclas, né? Porque não é muito fácil de pegar. Então eu estou movendo para cima e para baixo usando as teclas ali, o K para cima e o J para baixo, tá? E aí ele diz ali, ó, segure a tecla J até ver repetição, então vai indo para baixo, até a lição 1.2. E aí vai indo, ó. Então cada lição dessas tem ensina um conjunto de teclas e um conjunto de atalhos aí do Vim. É um negócio bem legal e é bem tranquilo, assim, vocês vão ver, ó, por exemplo, 1.2 é uma lição bem pequena que ensina a gente o que eu mostrei para vocês antes, que é para entrar no modo normal, ou modo de comando, né? E aí digitar 2 pontos Q e exclamação para sair de forma forçada, ou daqui a um pouco para sair perguntando ou sair salvando. Então, pessoal, o que eu recomendo? A gente vai ver algumas dessas coisas aqui, alguns desses elementos na aula, mas o que eu recomendo como atividade, tá? Se eu não me engano, tem 7, tá? Tem 7 lições no Vim Tutor. O que eu recomendo? Tirem um tempo, porque o vídeo da aula não vai dar as 2 horas, e é o que a gente faria no presencial. Abram o Vim Tutor e tentem seguir os exercícios de todas as lições ali, lição a lição. Que ele até lá no início ele prega bastante isso, assim, que se aprende treinando, tá? O editor se aprende treinando, então a ideia é que vocês vão executando os comandos e abrindo ali, ele depois vai ensinar como pular, por exemplo, eu quero abrir o arquivo na seção onde está a lição 7. Ele vai ensinar ali e aí quando tu abrir já vai pular lá para a lição 7 e aí tu já faz as operações. Então é bem intuitivo assim e bem simples, né? Assim como editor. A ideia é ser bem simples, tá? Então, pessoal, eu fiz um sumáriozinho de algumas das lições aí. Deixa eu voltar aqui. De algumas das lições aí do
do Vim Tutor, tá? Então deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Vai cortar um pouco, mas não tem problema. Então, primeiro, pessoal, o cursor ele pode ser movido com aquelas teclas, né? HLJK ou as setas. Como eu falei para vocês, eu prefiro as setas. Para entrar no Vim, a gente vai usar o comando Vim e aí a gente vai passar o nome do arquivo, né? Então eu vou sair daqui do Vim Tutor. Opa, tem que clicar nele aqui. Vou dar um clear e vou, por exemplo, editar aquele arquivo de texto que a gente tinha. Então, Vim... Qual que era o nome do arquivo? Teste. Teste.txt. Então, ó, caí lá, abri o editor e aí eu posso fazer as operações, como a gente viu. E, apertando I, a gente cai no modo de inserção. Então a gente viu que o modo de inserção ele aparece quando ele está com aquele insert lá no rodapé. E aí nesse modo aqui eu consigo movimentar o meu cursor e, por exemplo, digitar o que eu quiser sem ser considerado um comando, ser considerado como um texto que eu estou editando. Para salvar o arquivo ESC, ele vai sair do modo de inserção, entrou no modo de comando, WQ, vai escrever e vai sair. Tá? Então vocês vão ver lá que no Vim Tutor lá, o resumão lá da lição 1 é isso. É fazer essa edição de texto, é salvar, é sair sem salvar, por aí vai. Tá? A seção 2, pessoal, ela trata um pouquinho mais das operações que a gente pode fazer não no modo de inserção, e sim no modo de comando. Então, olha só, vou voltar aqui no meu terminal, vou iniciar de novo a edição com o Vim, então Vim teste.txt, vou dar um Enter, e aí esses comandos daqui eu vou fazer a partir desse modo de comando, então não no modo de inserção. Se no modo de inserção eu digitar DW, ele vai colocar DW lá dentro do meu texto, tá? Então, vou, por exemplo, deletar uma palavra. Então, vou colocar o cursor na palavra que eu quero deletar, sei lá, por exemplo, esses asteriscos aqui, e vou digitar DW. Então, DW, eu deixei no espaço, ele apagou o espaço. Se eu coloquei, por exemplo, na internet, vou apertar DW e ele apagou a internet. Tá? Então, DW, delete word, ele vai apagar a palavra em si. Tá? Deixa eu ver. Deletar até o fim da linha. A partir do meu cursor eu posso usar o decifrão. Então, decifrão, ele vai apagar do meu cursor até o final da linha. E se eu quiser apagar toda a linha, eu posso pegar e usar o DD, tá? Então vou com o meu cursor para a linha que eu quero apagar. Por exemplo, eu quero apagar essas duas últimas linhas aqui, ó. Paro com o cursor em cima dela, DD, apaguei a linha, DD, apaguei a linha, tá? Para desfazer, pessoal, eu quero desfazer uma ação que eu fiz ali. Vou usar o U, tá? Então, U, desfiz a remoção da linha, U, desfiz a remoção da outra linha, tá? Desfazer todas as modificações numa linha, ou seja, quero não só desfazer a última modificação, mas todas. Uso U maiúsculo, tá apagando, tá por cima aqui, ó, mas é U maiúsculo. Então, U maiúsculo ele vai desfazer tudo que eu fiz naquela linha. E para refazer, eu vou usar Ctrl R. Então, Ctrl R, ele vai refazer as ações que eu fiz ali no meu editor. Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, pessoal, tem algumas... Eu estou pegando só as principais, tá? Mas tem algumas... no Vim Tutor, se vocês seguirem ali o tutorial, vocês vão ver coisas a mais. Eu estou dando só um sumário das lições aí. Que basicamente são o modo de edição de comando, que são esses com as operações para a gente apagar uma linha, apagar uma palavra,
modo de inserção, né, com I, para a gente editar o texto livre na mão. O modo de edição de operações do arquivo, que seria com 2 pontos. Então, 2 pontos, W salva o arquivo, 2 pontos, R recupera um arquivo do disco e coloca na posição do cursor. Tem uma série de operações aí, mas assim, o que basicamente nos interessa no editor de texto para arquivo é salvar e sair, né? Ou descartar as operações. Porque copiar a gente usa aí os comandos do terminal que a gente viu na aula passada, tá? Outras funções que a gente pode fazer, pessoal, aqui já é no modo visual, tá? O que acontece, tá? A gente não tem, a gente tem, mas não tem como usar o mouse aqui, tá? A gente tá em terminal. Então, como que a gente faz para selecionar, tá? Para selecionar, a gente vai entrar no modo de visualização. Vocês vão primeiro dar um ESC para garantir que está lá no modo de comando. Vão apertar V, vai entrar no modo visual. Ó. Ali embaixo no rodapé está escrito visual. No modo visual, o que acontece? Se vocês andarem com o cursor andando pro lado, ou pro outro, ou para cima, ó, vocês vão ver que ele vai começar a marcar. Ó, eu estou apertando para a esquerda. Ele está marcando, por quê? Porque ele começa a marcar do ponto onde estava o meu cursor para onde eu estou indo com as setas. Então o modo visual ele serve para isso, só para a gente selecionar o texto, tá? Então, por exemplo, vou começar de novo. Ó. Dei um ESC, vim para o modo de comando, vim, por exemplo, com o cursor aqui, ó, nessa parte vazia aqui. Vou apertar V, vou indo para o lado até o fim, e aí eu tenho o meu texto selecionado. O que eu posso fazer com esse texto selecionado? Posso dar um... deixa eu vir aqui de volta. V, seleciona todo. E aí, depois de selecionar, pessoal, eu posso fazer aquelas várias coisas ali, ó. Posso copiar da linha até onde está o cursor com um YY. Posso recortar o texto da linha onde está o cursor, que é o que a gente fez antes para tirar o texto, né, para deletar. A gente estava, na verdade, recortando várias coisas, mas não estava usando, então estava tirando de lá. Ou, por exemplo, eu posso recortar ou copiar só o que eu selecionei ali, ó. Então, por exemplo, para copiar o texto que eu selecionei, só apertar Y, apertei Y aqui e ele copiou o meu texto, tá? Vou com o cursor aonde eu quero colar o meu texto, por exemplo, aqui no final, e para colar vou apertar P. Então, apertei P, ele colou o meu texto lá, tá? Posso recortar com o D também, tá? Então, ó, modo de visualização com V, apareceu o visual lá no rodapé. Fui apertando a tecla da direita, a seta da direita para ir selecionando o meu texto até o final. Vou recortar meu texto agora, apertando D, apertei D, recortei o texto. Vou colar ele em algum lugar, então, por exemplo, vou aqui no fim dessa linha, vou entrar no modo de inserção e vou dar um espaço para ir para o lado aí. Vou dar um ESC, modo de visualização V, e aí vou colar o meu texto com P. Ó, colei meu texto, tá? Eu sei que os modos agora parecem um negócio meio estranho de... poxa vida, para eu inserir um texto vou ter que apertar no I. Para selecionar vou ter que apertar o V. Mas vocês vão ver que é prática, tá? Isso aí, como é um editor com pouca coisa na tela, ele não tem distração na tela, se vocês pegarem algumas desses atalhos aí, dessas teclas, vocês vão ver que a edição dos arquivos de configuração ela vai ficar bem tranquila, a gente vai conseguir fazer ela no terminal, no próprio... a gente está usando essa instância do Linux como se fosse um servidor de serviços Linux lá, para a gente fazer deploy, para a gente entregar os nossos serviços lá e disponibilizar eles. E aí a gente vai conseguir editar os arquivos de configuração assim de uma forma bem tranquila e vai atender bem o nosso propósito aí, tá? Pessoal, o que eu recomendo, tá? Eu recomendo essas operações que a gente fez,
elas se referem às lições 1, 2 e 5, tá? Que acredito que sejam as principais para a gente começar a trabalhar com o Vim, tá? O que eu sugiro, tá? Eu não vou cobrar que vocês façam isso e me entreguem algo específico, mas eu sugiro que vocês executem o Vim Tutor no Ubuntu de vocês, na instância aqui. Então é só, vou sair do Vim aqui, exclamação, sair sem salvar nada, clear, e executem o Vim Tutor andando aqui nas sessões e fazendo as operações das sessões conforme vocês vão andando, tá? Se vocês acharem as sessões muito curtas, tá? Tipo, lição 1.1, é uma coisa muito curta, muito fácil, eu posso querer juntar com a segunda. Leiam a primeira e a segunda, associem o que ele apresentou ali, e aí depois abram um arquivo Vim de exemplo lá para fazer a operação ali. Vocês podem fazer aqui também, tá? Por exemplo, eu quero entrar no modo de edição aqui e sair editando aqui, ó. Pode editar sem problema. A ideia é justamente essa, tá? É um arquivo de texto que é o manualzinho ali para vocês irem aprendendo os comandos, e a ideia é que vocês já executem os comandos no próprio Vim Tutor. Por isso que eu acho que ele é bem interessante e dá para ter uma apresentação legal assim inicial do Vim para a gente usar aí para frente da disciplina. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham aproveitado a aula. Usem o Vim Tutor e o Vim como exemplos aí para criar códigos ou para criar textos, salvar, editar e navegar nesses textos e nesses arquivos. E aí a gente se vê na próxima aula. Obrigado e até a próxima.